Olá! Vamos para mais uma experiência. Na aula de hoje nós vamos construir um minhocário. Isso mesmo, um minhocário. E qual a importância do minhocário? Acertou! Você que disse que todo lixo que é jogado nos lixeiros, todo lixo que é levado até os lixões e aterros sanitários, podem ter muita utilidade na vida das pessoas. Sabe como? Construindo um minhocário doméstico. E aí, você já pensou em fazer na sua casa? Pois vamos aprender como é que se faz um minhocário? Vem comigo! Para construir o minhocário, nós vamos precisar de alguns materiais. Anote aí! Nós vamos utilizar um recipiente de plástico, tiras de jornal velho, solo de plantio, restos de alimentos orgânicos, como casca de ovo, casca de frutas ou de legumes, verduras que seriam jogadas no lixo. Nós vamos utilizar água, um saco plástico preto, luvas e o ingrediente principal, que são as minhocas. Isso mesmo. Vamos lá começar? Nós vamos pegar o recipiente de plástico, preparar esse recipiente. Vou colocar agora as luvas, né, pra gente poder manusear os materiais da experiência. Qual é a importância da gente construir esse minhocário doméstico? Todos os dias nós jogamos, descartamos muito lixo. E esse lixo, ele acaba não tendo tanta utilidade em determinados locais. Outras pessoas costumam reciclar, né? E aí, o que é que nós podemos fazer? Com esse minhocário, a gente pode reutilizar esses alimentos que seriam jogados no lixo, esses restos de alimentos, né, para transformar em adubo, que seriam muito úteis no jardim da sua casa, numa horta, né? Então, nada melhor do que a gente reutilizar esse lixo, que seria descartado, para uma nova funcionalidade, né? E, além do mais, a gente estaria ajudando o nosso meio ambiente. Pois vamos lá. Ao pegar o recipiente de plástico, você vai formar uma cama, como se fosse uma cama, utilizando tiras de jornal. Ó, você vai pegar as tirinhas e vai criando algumas camadas, bota uma do lado da outra, formando uma cama para a minhoca, certo? Depois que você colocou essa camada com tiras de jornal, o que é que você vai fazer? Você vai umedecer, para isso eu vou utilizar o borrifador. Se você não tiver, você pode colocar água aos poucos, certo? Você coloca água para umedecer esse jornal. Por quê? Porque as minhocas, elas são animais terrestres, mas elas respiram através da pele. Ou seja, elas precisam de água para deixar sempre úmida o corpinho dela, né? Ela precisa de água, mas lembrando, não é muita água, porque se tiver um solo encharcado, elas também não resistem. Elas vão procurar outro ambiente para fazer a sua moradia, certo? E aí, o que é que você pode fazer? Você colocou uma camada de papel em tira, né, de jornal, colocou um pouco de água para umedecer, e agora você vai colocar o solo de plantio, certo? Você coloca aqui o solo de plantio, uma camada, né? Você pode mexer com uma colherzinha, para poder, uma colherzinha descartável. E aí você vai vir com o próximo material, que são as minhocas. O que foi que você já aprendeu sobre as minhocas? Vamos lá, tentar relembrar. As minhocas, elas pertencem ao grupo dos anelídeos, ou seja, o seu corpo ele é formado por anéis, certo? Elas comem restos de vegetais e animais que caem no solo, que começam a apodrecer, né? E aí elas produzem um material que se transforma em comida, né? Esses restos de alimentos se transformam em comida para as minhocas, né? As minhocas são animais terrestres, né? E elas vivem em ambientes escuros
e úmidos e se alimentam, né, como eu já falei, desses restos de animais e vegetais. A minhoca do nosso minhocário, que a gente vai utilizar, ela é chamada de vermelha califórnia, né? E elas têm que ficar sempre úmidas. Lembrando, para sobreviver, ela precisa ficar sempre úmida, né? Quando elas saem, por isso que elas vivem sempre enterradinhas, na parte cavando buracos pelo solo. Quando elas saem, geralmente é à noite, né? Que não tem tanta luz do sol. Porque quando elas saem, né, de dia, se elas saírem de dia e tiver a luz do sol, elas vão rapidamente procurar novamente buracos, né, para se enterrarem, porque senão elas não conseguem sobreviver, porque a pele delas resseca, certo? Então vamos lá, agora nós vamos colocar a nossa minhoca no minhocário. Ok, nós vamos utilizar só algumas minhocas. E uma curiosidade que eu tenho para falar para vocês das minhocas. Vou pegar aqui uma minhoca. Ó, tá vendo aqui, ó, a minhoca? Dá pra ver? Tia Manu, e quais são as partes da minhoca? A minhoca, ela tem boca e ela tem o ânus. Através da boca, ela se alimenta, né, dos restos de vegetais e animais. E como é que a gente consegue identificar onde é que fica a boca e onde é que fica o ânus? Ela vai se alimentar pela boca, né, claro. E aí, ela sempre vai caminhar na direção da boca, né, na direção da luz. E aí, o que que acontece? Ela vai sair para poder se alimentar, né? E ela vai, a gente vai perceber que a parte da frente, onde fica a boca, é por onde ela vai caminhar. Então, sempre que a gente vê ela se direcionando para algum lugar, é porque aquela partezinha vai ser a parte da frente, no caso, a parte da boca. Ela não tem olhos e ela possui muitos corações, né? Como nós já vimos na aula passada, justamente para ajudar nessa oxigenação do corpo, certo? Então, ó, colocamos, né, uma camada de minhoca. Aí a gente vai agora colocar mais uma camada de tira de jornal, certo? Para cobrir um pouquinho, né, o ambiente. Vamos umedecer o jornal um pouquinho. E aí nós vamos colocar o principal, o alimento das minhocas, certo? Tô pegando aqui, ó, cascas de ovos, né? Quebrar um pouquinho das cascas de ovos. Vou colocar também cascas, né? Restos de casca, né? A gente pode utilizar também a borra do café, aquela que a mamãe faz o café durante o dia, né? E aí a gente pode utilizar também essa borra do café, que seria descartada. Ela serve como adubo também para as minhocas. E o principal, lembra que eu falei que elas vivem em ambientes escuros? Exatamente. Para isso a gente vai utilizar esse plástico preto. E nesse plástico a gente consegue perceber que tem alguns buraquinhos, certo? Que é justamente para facilitar a respiração delas. Então, coloquei o plástico preto e eu vou agora vedar. Vedar aqui o ambiente que elas vivem. Vou tirar aqui um pouquinho. Aqui. Tá vendo? A gente vai vedar para que elas não fujam, ok? Tem que ser bem vedado. Para que elas não consigam fugir. E aí, gente, elas vão passar, né, os alimentos vão passar por um processo de decomposição, né? Lembra que eu coloquei restos de alimentos? Exatamente, eles vão apodrecer. E aí, quando eles estiverem apodrecidos, justamente vai ser o alimento das minhocas, certo? E aí, qual a finalidade do nosso minhocário? É exatamente de que os ecologistas defendem que o minhocário doméstico é uma forma de diminuir o descarte do lixo. Aquele lixo que não teria utilidade
né, aquele lixo que seria descartado, aqueles restos de comida da nossa casa, eles vão ter uma nova utilidade agora. Eles vão servir, as minhocas vão ajudar na fertilização e vão servir como adubo no jardim da casa, na sua horta. Então, que tal você pensar em construir um minhocário na sua casa? Boa ideia, hein? Então, ó, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima!